tudo, e eu não tinha mais o que fazer. E aquilo ali me matou. E aí eu entrei no banheiro e me desabei. Eu acho que Deus só dá cruz pesada para quem consegue carregar. Malignas, posso dizer assim, mais maliciosas, dizendo assim, mas você só tem esse sucesso todo que você tem porque você foi egoísta. Eu morava em São Luís e vinha pra cá nas férias, e aí assim, meu pai tinha uma empresa que era uma televisão aqui, né, a TV Rio Balsas, então eu gostava de passar os dias lá, de ver os bastidores, como que era. Eu participava, depois que o jornal era gravado, eu sentava e reapresentava o jornal. Nisso eu tinha uns 7, 8 anos de idade, então assim, eu sempre gostei de participar das empresas, de maneira geral, da minha família, e depois dos meus amigos. Então assim, quando a gente se reúne para um almoço, para um jantar, qualquer coisa que seja, eu tô sempre perguntando o que está acontecendo, quais são as dificuldades e tudo mais. Quando eu entrei na faculdade, eu já via nessa minha paixão pelo direito do trabalho, e eu já via essa dificuldade das empresas em gerir as pessoas, em levar o direito do trabalho para o departamento pessoal. Então isso já foi meio que natural para mim. E abrir o escritório, claro que no início da advocacia é muito difícil. Montar a cartela de clientes, montar o portfólio de serviços, até você entender que o seu escritório é uma empresa, você separar a sua vida pessoal, as suas finanças pessoais da finança do seu escritório, ter uma visão de negócios da advocacia, isso tudo é um amadurecimento de anos, né? Eu tenho 18 anos de carreira, né? Vou fazer esse ano 18 anos de carreira. Então, não posso te dizer que o que eu construí hoje foi assim. Não foi. Foi muito difícil. Nos meus 5 primeiros anos eu me perdia muito, eu errava muito, e eu ia aprendendo com os próprios erros, e eu fui buscando, e eu sempre fui muito curiosa, então eu gosto muito de aprender, eu ia lendo, eu ia buscando com outros escritórios, grandes escritórios, se deu certo para eles, vai dar certo para mim também, e assim, foi com muitos erros, não foi fácil. Eu entrei na faculdade muito jovem, saí muito jovem. Então, assim, aí é mais uma dificuldade, né? Porque você sai com muita cara de criança. Então, as pessoas acreditarem em você, lhe entregarem um problema para você resolver é muito mais difícil. Quando você tem mais experiência, as pessoas entregam com mais confiança. Quando você é muito jovem, as pessoas acham que você é imatura, que não vai dar certo, e aí tem essa dificuldade. O início sempre é mais difícil para qualquer profissional, principalmente para os jovens. Eu tinha uma crença limitante muito grande que eu me livrei com muita resiliência. Eu tinha um problema de autoconfiança enorme nos meus primeiros anos, porque eu achava que todo mundo olhava para mim e não acreditava em mim, porque eu era muito com carinha de criança, muito menininha, e depois eu percebi que eu ia ser para sempre assim, que o meu biotipo é assim. Eu tenho cara de criança até hoje, então não faz muita diferença. Se você olhar as minhas fotos, eu tenho praticamente a mesma fisionomia da época da escola, então eu demorei a entender que não era a minha imagem que vendia, que o que venderia era a minha competência. Eu demorei muito para essa ficha cair. E eu posso te dizer que essa ficha só caiu mesmo 100% depois que eu fiz o meu processo de coaching. Porque até então eu ainda duvidava um pouquinho. Eu achava que algumas empresas nunca iriam me contratar porque eu tinha cara de novinha. Porque na verdade a competência já estava dentro, né? A gente já vinha num processo de amadurecimento profissional. Mas você se retrai. E quando você confia, você não se retrai mais. Então, assim, você não tem mais medo de dizer, não, isso aqui eu não sei, isso aqui eu vou me aprofundar, isso aqui está muito difícil, eu vou recorrer a uma parceria com um profissional mais experiente, ou então, não, isso aqui não é da minha área, eu vou trazer um outro colega advogado para atuar comigo neste caso. Você tem mais confiança para falar isso. Quando você não tem tanta confiança, você acha que se você falar isso, você está mostrando uma fragilidade, você está mostrando uma vulnerabilidade e talvez o cliente não lhe contrate por conta disso. E depois eu percebi que não, que isso é irrelevante.
Eu sempre digo para a minha equipe do escritório, que eu tenho 2 colegas que são mais jovens do que eu, e eu sempre digo que para cada 10 propostas que a gente apresenta, 9 não são aceitas, né? E são nessas 9 que a gente aprende, muito mais na uma que foi aceita. Então essa vulnerabilidade, esses nãos que a gente leva na advocacia, isso fazem com que a gente vá aprendendo e vá amadurecendo profissionalmente. E o não que você leva não é um fracasso. Ao contrário, o não que você leva é uma vitória, porque você aprende com aquilo ali. Por que esse cliente não aceitou essa proposta? O que eu fiz? Qual é o meu ponto de melhoria na próxima? Entendeu? Onde eu posso melhorar para que o próximo cliente venha aceitar? Então é mais nesse sentido que eu levo os nãos da minha vida. Primeiro, ser advogada não é fácil. Esse é o primeiro ponto. Você assume uma responsabilidade muito grande. Um médico, ele está ali lidando com a vida, né? Então, a responsabilidade de um médico é muito pesada. Mas a de um advogado é tal qual, porque embora você não esteja lidando com a vida, você em determinadas situações, você está lidando com a saúde de uma empresa, saúde financeira de uma empresa, você está lidando com um problema que às vezes é o problema da vida daquela pessoa, é um processo que mexe com o psicológico daquela pessoa. As causas de direito de família, por exemplo, são causas que vêm com uma carga emotiva muito grande. Se você não tiver um equilíbrio emocional para lidar com esse tipo de problema, para trazer a segurança para o cliente, para que ele se sinta confortável, para que ele confie em você, não só enquanto profissional, enquanto pessoal. Então a advocacia já é muito difícil. E aí você mostrar, você tem essa responsabilidade, eu pelo menos eu vejo assim, que é uma responsabilidade minha, ser o melhor exemplo para quem está dentro do meu escritório. Então eu tenho esse desafio que elas aprendam comigo o que há de melhor, o lado bom da advocacia. Óbvio que elas vão ver as dificuldades também, até porque a gente aprende muito nas dificuldades, mas você mostrar a ética, você mostrar a responsabilidade, a pontualidade, a excelência. Então você tem que buscar a excelência em tudo que você faz, você não pode entregar um resultado de qualquer jeito, você tem que entregar o melhor de si naquele resultado. E é uma cobrança diária, né? Você ensina, mas você cobra também, bastante. Perceber que você é a sua própria empresa. Esse foi um grande desafio. Quando você se vê como empresa, eu pelo menos sou muito perfeccionista, tenho uma dificuldade grande de aceitar falhas, me cobro demais, cobro estar sempre tudo impecável e isso cansa. Então, quando você é a sua própria empresa, você é o seu nome, a placa que está lá no seu escritório é o seu nome, você fica em alerta 24 horas. Porque você está sendo observado e normalmente os clientes eles estão circulando no meio social que a gente vive. Então as pessoas vão olhar para você e não vão ver você. Vão ver sempre a advogada que está por trás de quem você é, da sua personalidade. E isso é ótimo, é o que todo advogado quer. Mas isso traz uma carga de responsabilidade ainda maior, porque sempre a gente brinca com as minhas amigas assim, não, se deu problema a gente vai, já busca automático, já busca ver isso. Então assim, você tem que estar a postos o tempo inteiro, impecável, com a resposta certa na hora certa. E isso é uma cobrança muito grande, né? E o empreendedorismo exige isso, né? As coisas são rápidas, soluções são rápidas. Você precisa trazer o novo de forma rápida, de forma acessível, o que a gente estava conversando antes, né? Transformar o direito para uma didática onde o empresário consiga assimilar aquela ideia de forma rápida, que no dia seguinte aquilo já esteja incorporado na empresa dele. No começo não era fácil, mas no começo eu acho que nada é fácil. Esse é só um dos pontos mais difíceis. Até porque é uma cobrança também. A cultura da faculdade do direito, ela exige aquela linguagem mais rebuscada, mais refinada. E isso a confiança também traz. Quando você já vê que você não precisa provar, né? Não precisa falar bonito, entre aspas, para provar que você sabe, você fala bonito só quando é necessário. Por exemplo, se eu for fazer uma sustentação oral no tribunal, óbvio que eu vou usar linguagens e termos mais técnicos. Se eu vou dar um curso numa faculdade, óbvio que eu vou trazer termos mais técnicos. Mas se eu estou fazendo uma apresentação no cliente, eu não vou usar o juridiquês. O meu cliente ele não quer saber. Então, ele quer o mais prático possível. Então, a gente aprende a filtrar os eventos.
Esse é o fardo que eu carrego mais pesado, porque eu não desligo, eu sou ligada 24 horas. A Verissa advogada estava aqui 5 minutos antes de começar esse vídeo, vendo a guerra da Rússia na Ucrânia e automaticamente pensou em LGPD. Eu não consigo desligar, eu sou assim. Não importa onde eu esteja, se eu estou na praia, no mangue, vendo um pôr do sol, eu estou pensando em alguma coisa do direito. Por isso que eu te disse que é o meu fardo mais pesado, porque eu tenho uma dificuldade enorme de desligar, de relaxar. Eu quase nunca relaxo, quase nunca. Eu estou sempre em alerta. E o celular sempre ligado? Sempre ligado, o tempo inteiro, 24 horas. Cadê o celular? Não deixou guardar o celular. Tá aqui atrás, eu senti que ele vibrou só algumas vezes. E sempre no silencioso também, né, para ele não incomodar nas reuniões. Tem muitos lados negativos, muitos. A cobrança, você tem que impor alguns limites até para você manter o seu lado mulher, seu lado filha, o seu lado tia. Não tem nada que me parta mais o coração do que chegar em São Luís e ouvir do meu sobrinho: poxa tia, a senhora não brinca mais comigo, porque a senhora vem aqui para São Luís e só fica trabalhando o tempo inteiro. Porque antigamente eu brincava, mas hoje eu não tenho mais tempo, hoje eu trabalho demais, eu atendo em Balsas, eu atendo em São Luís, eu atendo às vezes em Imperatriz, em outras cidades. Então quando eu chego em São Luís eu tento casar tudo, fazer atendimento, acompanhar processo, ir em tribunal, encontrar meus amigos, encontrar minha família. Então assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Você não desliga. E o fardo de você tentar, por exemplo, relaxar num ambiente, sempre tem alguém perguntando alguma coisa, sempre tem aquele amigo que quer tirar uma dúvida naquela hora do churrasco. Então assim, a gente não desliga nem quando a gente quer desligar. Às vezes, pelos meus amigos mais íntimos, eu digo assim: não, agora não, vamos falar disso mais tarde. Mas quando não tô dentro do meu ciclo íntimo, eu acabo atendendo, né? E aí a gente não descansa. Esse é o lado mais difícil. E aí é por isso que a gente não relaxa tanto, porque a gente acha que as pessoas vão estar sempre esperando isso de você. E eu acho que comigo meio que já esperam, porque já me conhecem, já sabem que eu sou assim, acelerada. Eu aprendi a conviver com isso. E o meu marido aprendeu a conviver com isso e ele me admira por conta disso. Então eu sei que é difícil para ele também, é difícil para o nosso casamento. No dia do nosso aniversário de casamento, era um sábado, e eu estava resolvendo um problema de uma cliente. Eu passei o dia inteiro resolvendo um problema de uma cliente, que era um caso de compliance, né, de uma crise que ela teve na empresa, uma crise de imagem. Então, os problemas, eles não têm hora para acontecer. E o advogado é como um médico, ele tem que estar em alerta. Os criminalistas mais ainda, né, porque os crimes acontecem o tempo inteiro. A minha área não tanto. Mas quando acontece, o cliente precisa se sentir seguro, sabe que vai receber. Então a sua família meio que já tem que aceitar aquilo ali. Então não é fácil, não vou te dizer que é fácil, mas a gente vai conversando e vai resolvendo. Régido, sabe uma das minhas maiores qualidades? Que eu não meço conquistas. Eu comemoro todas, da mínima à máxima. Então eu não tenho uma coisa que eu vou te dizer assim: essa aqui foi a maior conquista. Não. Todas as conquistas são comemoradas. Todas. Eu comemoro todas as minhas conquistas. De um processo de R$200 a um processo de 30 milhões. Eu não meço conquistas. Não meço. Tem comemoração para todas. Para todas. E tem aprendizado também com todas as derrotas. As gigantes e as mínimas. Então eu aprendo com tudo. Tu acha que isso te afeta positivamente, então? Com certeza. E eu acho que esse é o maior valor que eu deixo no meu escritório. A gente não faz distinção de cliente. Não tem cliente melhor do que o outro. Todos os clientes são importantes. Todos os seres humanos são importantes. A gente lida com pessoas. Em cada empresa que a gente entra, nós somos responsáveis, às vezes, pelo departamento pessoal, né? De cuidar, de fazer toda aquela parte de gestão de pessoas, do compliance trabalhista. Então, para mim não tem distinção, se é um serviço gerais ou se é o gerente geral da empresa, se é o CEO da empresa, eu atendo o CEO da empresa com a mesma atenção que eu vou atender um operador de máquinas, se ele vier conversar comigo.
Eu não consigo lembrar do dia que eu venci, mas eu consigo lembrar do dia que eu chorei dentro do banheiro. Porque como eu te falei, eu comemoro muito mais os meus fracassos que as minhas vitórias, porque eu aprendo muito mais com eles. E vitórias são muito fáceis. É muito fácil você se sentir alegre com uma vitória. Então eu não lembro muito delas. Eu prefiro lembrar os momentos difíceis, porque com eles eu me torno uma pessoa melhor. E eu já chorei várias vezes dentro do banheiro, escondida, para ninguém ver. Depois eu saía plena, radiante. Eu acho que isso é o maior desafio. Você segurar a peteca, como tu falou assim, nossa, ela viajou 1000 quilômetros e tá aqui bem. Nossa, eu tô morta de cansada. Eu tô com 300 corretivos aqui disfarçando a olheira. E daí? Você tem um propósito na sua vida. Você tem um resultado que você tem que alcançar. Entendeu? Então, assim, eu prefiro lembrar das vezes que eu chorei do que das vezes que eu abri o champanhe para brindar. Óbvio que eu tive inúmeras vitórias na minha carreira, óbvio. Mas eu marco muito mais pelas minhas derrotas. Eu marco a minha vida pelas minhas derrotas. Elas me tornaram quem eu sou hoje. As vitórias, claro que a gente está sempre buscando elas. Mas eu não fico me pegando a elas. Porque seria muito fácil. Seria muito mais fácil. Se você olhasse tudo de bom que acontece com você e dissesse, nossa, que privilégio que eu sou. Que privilégio que eu estou. Ah, porque eu ouço muita gente dizer assim, mas a Verissa, ela é de outro patamar. A realidade que ela vive é outra realidade. Gente, senta na cadeira. Lida, fica lá, vendo onde eu tô, o que eu tô fazendo. Vê o que eu faço todos os dias. Vê os cursos que eu faço, as horas e horas e horas estudando. É muito fácil você olhar para a pessoa com um resultado bonito. Como eu te falei, é muito fácil você olhar para as vitórias, mas as lágrimas escorrendo ninguém vê. Eu prefiro ver as lágrimas. Eu aprendo muito mais com elas. A primeira vez que eu me tranquei no banheiro, porque isso virou uma prática, me trancar no banheiro. A primeira vez foi uma sensação de impotência. Claro que eu não posso falar aqui, né? Mas foi uma determinada situação onde eu não tinha o que fazer. E é desesperador. É desesperador você querer resolver uma coisa e você não poder fazer absolutamente nada. E nesse dia eu já tinha usado tudo que eu poderia usar. Absolutamente tudo, eu tinha tentado tudo e eu não tinha mais o que fazer. E aquilo ali me matou. E aí eu entrei no banheiro e me desabei. E aí depois eu saí plena. Que foi? Nada. Já resolvi. Só que eu não tinha resolvido. Eu vim resolver isso depois, óbvio, né? Mas assim, a sensação de impotência é uma das principais sensações que me deixam abalada. Quando eu quero muito, muito, muito e não consigo. Quando você conhece a questão da confiança, quando você tem um propósito, você não fica preso no banheiro. Você sabe que você tem que viver aquele momento, mas você sabe que você precisa encontrar uma solução de qualquer jeito. E aquela solução não vai vir nas lágrimas. Então assim, não dá para se fazer de coitadinha. Você tem que enxugar a lágrima, respirar fundo e dizer assim, não deu certo de um jeito, eu vou ficar aqui até dar certo. É assim que eu sou. Eu acho que Deus só dá cruz pesada para quem consegue carregar. Então, eu não acho que nada seja grande o suficiente. Eu acho que sempre existe algo maior. Então, assim, eu já alcancei muitos voos e eu sou muito orgulhosa das coisas que eu conquistei. Isso não é bom você não olhar para trás e não ter orgulho das suas conquistas. Eu me orgulho de absolutamente tudo. Dos livros, das palestras, dos clientes, dos momentos, do relacionamento, das sementes que você planta e hoje você colhe os bons frutos.
Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, das pessoas que estão comigo no escritório, as meninas que estão lá diariamente trabalhando, elas se inspiram no que eu estou produzindo, elas me perguntam, tem aquela troca de experiência, de jovens advogadas que me seguem no Instagram, que vêm me pedir conselhos, dos estudantes de direito, que são meus alunos, que querem, professora, me ensina, professora, olha, você me inspira, eu quero ter isso também. Então eu tenho muito orgulho disso. Mas eu acho que o céu é o limite. Então eu não acho que o que eu já tenho é grande. Eu acho que o que eu posso ter um dia é grande. Hoje são só degraus que a gente sobe para... Mas Deus é que sabe, né? Então assim, Ele é que está traçando os planos, eu só estou caminhando. A primeira coisa, eu acho que você não pode pensar como advogada. Você tem que pensar como empresária. Você tem que ver que a advocacia é uma carreira, que a advocacia é um negócio, que o seu escritório precisa ser visto como uma empresa, que isso ninguém ensina na faculdade. Você não aprende empreendedorismo jurídico na faculdade. Eu não tive essa carreira, né, essa disciplina, nem na faculdade, e eu não tive isso depois, eu aprendi na prática. E você tem que ver que você é o seu produto. Esse é o mais difícil para o jovem. Se portar de forma em um produto. Você é um produto, você se vende o tempo inteiro. As pessoas precisam olhar para você e a sua imagem precisa passar credibilidade. As pessoas precisam olhar e confiar em você. Então não tem aquele momento da festa onde você está curtindo. Você pode, claro, Verice, eu não vou ter vida social? Óbvio que você vai ter vida social, mas saiba que na sua vida social você está sendo observado. Então esse seria o conselho que eu daria a qualquer jovem. Para a mulher é mais difícil? Muito mais. Demais, a gente sofre preconceito o tempo inteiro. O judiciário ainda é um ambiente muito masculino. Embora as advogadas hoje sejam 52% dos advogados no Brasil, no Maranhão nós somos 50, alguma coisa, se eu não me engano, acho que teve o último censo, não lembro exatamente. Mas nós já somos mais da metade das advogadas, no Brasil e no Maranhão. Mas o mundo ainda é muito machista no judiciário. A maioria dos desembargadores são homens, a maioria dos juízes são homens. Então você precisa lidar com esse ambiente masculino de uma forma mais profissional. Existem casos de assédio, né, sexual contra mulheres no direito, existem casos de preconceito, como a mulher se veste, como a advogada se comporta. Fora isso, tem toda a questão mesmo da desvalorização do profissionalismo feminino, das dificuldades que a maternidade, que a vida de casada, traz. Então, mulher sempre é mais difícil, sempre. Nunca é mais fácil. Eu optei por não ter filhos. E aí eu ouço de algumas pessoas mais malignas, posso dizer assim, mais maliciosas, dizendo assim, mas você só tem esse sucesso todo que você tem porque você foi egoísta e não quis ser mãe. Você focou só na sua carreira e não quis ser mãe. Eu não sei realmente se eu fosse mãe, se eu estaria onde eu estou hoje. Realmente eu não sei, uma resposta que só Deus pode dizer. Mas eu posso te garantir que eu seria tão dedicada à maternidade como eu sou dedicada à minha carreira. Não é uma decisão egoísta. É uma decisão que eu tive no amadurecimento meu, com meu marido, na minha forma de pensar. Não, em nenhum momento eu preteria a maternidade para focar na minha carreira. Não foi esse o objetivo da não vontade de ser mãe. Nunca foi para eu crescer na minha carreira. Mas eu sou taxada por algumas pessoas por essa razão. Esse é um fardo que eu carrego. Então, algumas vitórias minhas, eu escuto mais. Ela só conseguiu isso, mas ela não tem filho. Mas ela não tem que ficar de madrugada cuidando da criança. Como se fosse fácil, né? Então, assim, ser mãe é dificílimo, mas ter uma carreira também é. Olha, no começo eu respondia, mas hoje eu não respondo. Hoje entra por um ouvido e sai pelo outro. Hoje eu acho engraçado porque as minhas amigas me defendem, que são mães.
As minhas amigas são as minhas maiores incentivadoras. Eu estava falando isso aqui também antes. Eu posso dizer que eu sou uma mulher muito privilegiada, porque eu tenho mulheres muito incríveis do meu lado. A minha mãe era uma mulher muito incrível, a minha irmã é uma mulher muito incrível e eu tenho inúmeras amigas que são empresárias de sucesso, batalhadoras. Então, assim, a gente aprende muito uma com a outra. E quando, lá atrás, no meu 3º ano de casamento, que foi quando eu optei, que a gente decidiu mesmo que não ia ter filho, as minhas amigas foram as minhas maiores incentivadoras. Elas disseram, nossa, é muito difícil você tomar essa decisão, mas eu tô aqui contigo, eu te apoio. Eu sou mãe também, eu sei o quanto que é difícil e eu tô aqui. Então, assim, não existe tempo ruim com elas. Então, a gente vai lidando. Meu nome é Verissa Cabral e eu faço acontecer.